finalmente chegamos no momento chave do entendimento da inferência bayesiana, da estatística bayesiana, que é a regressão bayesiana. A gente vai finalmente entender a diferença, como é que ela nasce, a sua estrutura, para que você consiga aí, quando encontrar uma base de dados, decidir, tá, eu acho que aqui a gente pode utilizar a regressão bayesiana, tá? A estrutura do modelo de regressão, ela vai seguir e permanecer essencialmente a mesma. Nós temos uma variável explicativa e uma variável resposta, e nós vamos aí encontrar os valores, ou neste caso, as variáveis aleatórias beta 0 e beta 1. Então, a estrutura y igual a beta 0 mais beta 1 xi mais ei, que nesse caso seria a estrutura de modelo de regressão linear simples, ela vai se manter, tá? A diferença aqui está na interpretação dos parâmetros. Por quê? Na abordagem clássica, esse beta 0 e beta 1 aqui serão valores fixos e desconhecidos. Na abordagem bayesiana, esse beta 0 e beta 1 serão variáveis aleatórias. Aí está a chave, tá? Então, consequentemente, o objetivo deixa de ser estimar um único valor, né, para os coeficientes, que geralmente a gente considera, sei lá, beta 0 igual a 2, beta 1 igual a 5, substitui quem é o respectivo valor de x e encontra y. Né? A gente vai sair dessa estrutura e a gente vai passar a considerar e passar a inferir sobre as suas distribuições a posteriori. Então, a priori, que a gente sempre fala, vai ser a prévia, a beta 0 e beta 1, que vai ser atualizado pela verossimilhança para conseguir obter a posteriori. Tá? Assim como qualquer modelo bayesiano, o primeiro passo é especificar como os dados são gerados. Então, eu vou fazer a suposição de que meu y segue uma distribuição normal, com média x transposto beta e variância sigma 2. Em seguida, eu vou definir as priores sobre os parâmetros de interesse. Nesse caso, qualquer que seja beta, por isso que estou considerando beta j, né? Ele vai ser o normal 0, 10 ao quadrado. Por quê? Eu tenho um prévio conhecimento de que os meus parâmetros têm média 0, né? Tendem a estar próximo de 0, e eu vou colocar uma variância muito alta para que eu considere aí também valores extremos com mais probabilidade. E o meu sigma eu vou apenas falar que ele considera ou que ele, né, assume valores positivos, por isso que eu vou considerar aí a distribuição Ralph normal para o meu sigma. Tá? Então, essas escolhas elas vão refletir hipóteses razoáveis. Eu explico novamente. Por que beta j seguindo o normal 0, 10 ao quadrado? Porque aqui eu vou expressar uma crença de que os coeficientes estão próximos de zeros. Mais próximo de zeros, eles serão mais plausíveis, tá? Sem descartar valores que são maiores. Porque, como vocês sabem, a normal segue a forma de um sino, né? Então, se eu falo que os meus beta j têm média 0, seguem uma distribuição normal com média 0, então os valores mais prováveis estão ali próximos a 0, e os valores menos prováveis estão ali longe do 0, ou seja, mais próximo, não sei, de menos infinito e mais próximo de mais infinito. Tá? Mas eu não quero desconsiderar esses valores que são, por exemplo, menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 5 e 5, não quero desconsiderar. Então eu assumi, uma variância muito alta, que é uma variância de 100. Então, se você quiser plotar para conseguir ver um pouco dessa distribuição, né? Se você considerar aí o normal 0,1 e o normal 0,100, você vai ver aí que a normal 0,100 vai ser um pouquinho mais baixa, né? Porque ela tende a assumir maior probabilidade para valores extremos, tá? E esse sigma seguindo a Ralph normal é apenas para incorporar, né, uma restrição óbvia de que os desvios padrão não podem assumir valores negativos. Então, como a Ralph normal não assume valor negativo, eu estou considerando que o meu sigma segue uma distribuição Ralph normal. E com isso, o modelo bayesiano está completamente especificado. Por quê? Eu já tenho a sua estrutura probabilística, né? E eu já tenho as priores. No caso, beta j vai seguir o normal e sigma vai seguir o Ralph normal. Tá? Então, como eu já especifiquei quem era a verossimilhança e quem era a priori, a gente só precisa agora obter a posteriori. Tá? E na maioria dos problemas reais, como nós já falamos anteriormente na aula sobre algoritmos, essa distribuição ela não possui uma solução analítica.
Então, nós vamos utilizar aqui Gibson Sample ou Metropolis Haste, né, que são abordagens de Monte Carlo, para conseguir, abordagem MCMC, perdão, para conseguir obter essa posteriori, né, e conseguir obter aí as propriedades do parâmetro de interesse, tá? Então, esses algoritmos, eles vão gerar amostras da posteriori, permitindo aproximar qualquer quantidade de interesse, tá? A inferência passa a ser realizada diretamente a partir dessa distribuição a posteriori, que serão amostras aleatórias geradas a partir do algoritmo, tá? E aí nós vamos poder calcular o que? As médias posteriores, os intervalos de credibilidade, probabilidades posteriores, distribuições preditivas. Então veja que é uma estrutura bem mais rica e bem mais informativa do que a abordagem frequentista, tá? Então vamos supor um exemplo aqui para ficar um pouco mais concreta a coisa. Então suponha que a gente está querendo estudar o efeito de uma variável sobre outra, considerando o seguinte modelo. Eu tenho o meu y sigma normal beta 0 mais beta 1 xi sigma 2. Nesse caso, estou considerando um modelo de regressão linear simples, né? Aqui eu estou falando que o meu beta 0 e o meu beta 1 seguem normal 0, 10 ao quadrado, que era a mesma suposição que eu fiz anteriormente, né? Todos os meus betas seguem a mesma distribuição. E que o meu sigma não pode assumir valor negativo. Então, o objetivo então passa a ser obter a distribuição posterior dos parâmetros de interesse. Então, se eu considerar o teorema de Bayes, a posteriori será justamente a multiplicação entre a minha priori e a verossimilhança, né? Então, eu tenho aqui um P de y dado beta 0 mais beta 1 sigma, depois o meu P de beta 0 beta 1 sigma, tá? Assumindo a independência a priori entre os parâmetros, eu tenho aqui esse numerador aqui, o beta 0 mais beta 1x, perdão, beta 0 mais beta 1 sigma, que está aqui na parte superior direita, ele vai ser justamente a multiplicação entre eles, porque os parâmetros são independentes, o beta 0 não depende de beta 1, que não depende de sigma 2, então eu vou ter um P de beta 0, um P de beta 1, um P de sigma 2, tá? As suas respectivas distribuições de probabilidades isoladas, né? Como o P de y não depende dos parâmetros de interesse, então, aproximadamente, eu mantenho a expressão do P de y dado beta 0, beta 1 sigma, que seria a minha verossimilhança, e aqui eu tenho a informação a priori de cada uma das minhas informações. Ou seja, seria a priori de beta 1, a priori de sigma 2, multiplicado pela verossimilhança que eu assumi do modelo de regressão. E aí eu consigo obter a minha distribuição a posteriori, tá? Em geral, essa distribuição, como já falei, não possui forma analítica. Nós vamos utilizar algoritmos como Gibson Sample e Metropolis Haste, né? Ou extensões, e essas extensões nunca terminam, porque é uma quantidade absurda. Sempre, obviamente, relatando o fato de que a pesquisa vai sempre evoluindo e sempre apresentando técnicas que são mais robustas em relação às anteriores, tá? E esses algoritmos todos geram amostras da posteriori. Então, veja que não é que eu vou construir uma distribuição a posteriori, eu vou gerar amostra e a partir dessa amostra eu vou entender qual é essa minha distribuição a posteriori, tá? Então, suponha que após a inferência, a gente obteve aí que a posteriori de beta 1, dado o meu valor y, né, é uma normal com média 2.1 e variância 0.4. Nós podemos resumir essa distribuição por meio da sua posteriori, ou seja, eu sei que a média é 2.1, né, e eu sei que a variância é 0.4 ao quadrado. Então, a gente pode construir também, além de encontrar, obviamente, as suas estatísticas, a gente pode calcular aí um intervalo de credibilidade, lembrando que não é um intervalo de confiança, tá? Aqui é um intervalo de probabilidade, um intervalo de credibilidade dentro da abordagem bayesiana, e nós temos aí o valor entre 1.32 e 2.88, tá? Ou ainda, a gente pode calcular probabilidades, porque como beta 1 é uma variável aleatória, né? É uma variável aleatória com distribuição normal, como é 2.1 e variância 0.2 ao quadrado, a gente pode considerar, por exemplo, qual a probabilidade de meu beta 1 ser positivo, tá? Então, veja que eu não encontro apenas o valor, eu começo a trabalhar com muito mais informações que ficam disponíveis para a gente, tá? Então, quais são as vantagens da abordagem bayesiana, dado que a gente conseguiu entender mais ou menos essa estrutura? É que após o ajuste, a gente não obtém apenas uma estimativa para beta. O que a gente tem aí é uma distribuição completa para esse parâmetro. Então, eu vou conseguir calcular a probabilidade do efeito ser positivo, por exemplo, a probabilidade do efeito ser relevante na prática, o quão incerta é essa estimativa, né? Porque na abordagem clássica a gente fica muito sujeito a um único ponto. E essas quantidades são obtidas diretamente a partir da distribuição a posteriori ou a partir da distribuição da amostra que eu vou gerar da minha posteriori. Então a estrutura é, eu tenho um modelo de regressão, eu vou assumir valores a priori
para os meus betas e os meus sigmas. No caso da regressão linear, eu tenho apenas beta e sigma para ser estimado, né? Então, eu vou assumir a priori para essas duas quantidades, tá? Todos os meus betas seguem a mesma distribuição, né? Nesse caso que a gente assumiu aqui. Depois, a gente assume uma estrutura de probabilidade para o modelo, que no caso seria o meu y e sigma normal x transposto beta sigma 2. Então, nós temos aí uma verossimilhança, temos uma a priori. E o que nós vamos fazer aí é multiplicar essa verossimilhança com a priori de cada parâmetro de interesse para obter amostras da posteriori. E a partir da amostra da posteriori, nós vamos avaliar seu comportamento e quem sabe, identificar a distribuição, qual é, né? Ou trabalhar diretamente com as diferenças de interesse. Então, essa é a estrutura geral que nós temos aqui da regressão bayesiana.